A um empate do título do Campeonato Paulista, o Palmeiras deve ter nos próximos dias oferta oficial da Premier League por Alan. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores e fala também de um jogador africano que tem feito enorme sucesso na base do Palmeiras e garantindo expectativa de uma venda muito alta para o futebol europeu. Vou te atualizar ainda sobre os clubes com mais gringos em seus elencos, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre os clubes do Brasil com mais jogadores estrangeiros. Você tem alguma mínima ideia de qual time tem mais gringos em seu elenco? Com a lembrança de que é permitido atuar com no máximo 9 jogadores estrangeiros em partidas do Brasileiro e da Copa do Brasil. Acertou quem respondeu que o time com mais estrangeiros é o Botafogo. São 14, 5 a mais do que o permitido. Nessa conta de 14, já estou incluindo 3 atletas que atuam no principal, mas também são recorrentemente utilizados no sub-20, o goleiro Lora, o lateral Hernandes e o atacante Kadir, que é panamenho. 14 estrangeiros, já estou incluindo a chegada do Ferrarese, liberado pelo São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo até dezembro. Daqui a pouco eu falo sobre a economia do Ferrarese no São Paulo. Antes, completar sobre os clubes que estão logo atrás do Botafogo nesse ranking de clubes com mais jogadores estrangeiros. Depois do Botafogo com 14, o segundo time com mais gringos é o Atlético Paranaense, 12 jogadores. Grêmio, Remo, Internacional e Fluminense aparecem com 11 gringos cada. Vem da Costa do Marfim a mais nova esperança do Palmeiras de venda gigante, milionária para o futebol europeu em alguns meses. Tudo porque Koné, atleta de apenas 18 anos de idade que atua como zagueiro e chegou de forma definitiva ao Verdão no ano passado, tem deixado excelente impressão. Esse jogador foi descoberto pelo Palmeiras quando tinha 16 anos de idade e ainda atuava na Costa do Marfim. A partir daí, existiu uma parceria e o Koné vinha de tempos em tempos para o Palmeiras, ele não poderia se mudar antes de completar 18 anos de idade. O que aconteceu no ano passado? Desde então, a performance do atleta no time sub-20 chama demais a atenção. A expectativa é de que ele se confirme ao longo de 2026 como titular absoluto da equipe sub-20, já disputou jogos do Campeonato Brasileiro e estreia na Libertadores da categoria no próximo domingo. Para que ao longo dessa temporada seja utilizado no time de cima. João Paulo Sampaio, gerente da base Alviverde, e os demais representantes do Palmeiras nas categorias inferiores apostam demais nesse atleta, imaginando que ele tem perfil, potencial e futebol para ser enorme destaque no time principal e no futuro não tão distante, uma venda das mais significativas. Palmeiras que se acostumou a fazer grandes negócios, como por exemplo em relação a Estevão, Hendrick, Vitor Reis, entre outros. Você já ouviu falar do Koné? Já viu ele jogando? Usa o espaço para comentário e registra também o que você pensa sobre atletas africanos que aos pouquinhos vêm sendo contratados por times brasileiros. Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. E o Palmeiras está a um empate de acabar com um longo jejum de títulos e se sagrar campeão paulista. Na noite desta quarta-feira, na Arena Barueri, o Verdão fez 1 a 0 no Novo Horizontino, gol do Flaco Lopes no primeiro tempo. Novo Horizontino que desperdiçou pênalti, o Robson bateu e o Carlos Miguel pegou. Palmeiras que teve a chance de fazer 2 a 0 no início do segundo tempo. Gustavo Gomes acabou marcando, mas o gol foi anulado por conta do impedimento. Que vem informação importante. Se empatar ou vencer a partida de volta em Novo Horizonte, domingo, às 20h30, Palmeiras se sagrará campeão, colocando fim a um tabu de quase 2 anos sem qualquer taça. A última conquista alviverde havia sido justamente a do Campeonato Paulista de 2024. Mas quero falar sobre uma possibilidade de saída. O atacante Alan, que foi titular na final contra o Novo Horizontino, interessa agora ao Newcastle, o clube inglês que foi muito criticado por perder Raya para o Bournemouth, e o início do Raya tem sido extremamente interessante na Premier League. Isso faz com que o Newcastle tenha ainda mais pressão para contratar o Alan, jogador que foi revelado no Palmeiras e que já teve oferta de 35 milhões de euros, recusada recentemente, feita pelo Napoli. Importante registrar que o Newcastle acaba de renovar seu contrato com o fornecedor de material esportivo, assegurando a entrada de um bom dinheiro. Inclusive, há um emissário do Newcastle em território brasileiro. Ele veio para tentar uma aproximação do Alan e também para tentar avançar na contratação de Vieri, jogador que tem surgido como uma grande promessa da zaga do Grêmio. Só para completar, em relação ao Alan, a ideia da diretoria é não negociá-lo, mas
Quando o Palmeiras contrata o Arias para jogar na mesma função do Alan, já dá para imaginar que diante de propostas interessantes que possam pintar na metade do ano, o atacante de 21 anos de idade tem grandes chances de ser negociado. E você, que pensa sobre o Alan, qual seria o valor que você exigiria para vendê-lo? Já dá para cravar Palmeiras campeão? Usa o espaço para comentário, registra o que você pensa, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Qual é a verdade que a Heineken vai patrocinar o Palmeiras? Que pé tá essa negociação? Palmeiras busca uma substituta para a Fictor, que bancava 25 milhões de reais fixos e mais 5 milhões de reais em bônus. Contrato de 3 temporadas. O contrato precisou ser rescindido porque a Fictor se envolveu em todos os escândalos que você possa imaginar. A empresa abriu pré-falência, o dono da Fictor associado ao PCC, enfim, verdadeiro caos. E o Palmeiras foi ao mercado, a Heineken é hoje a favorita, aquela que tem mais pretensão de comprar, de se associar ao Palmeiras, tá? Agora é de falar sobre números bem positivos do Palmeiras da temporada passada, agora oficiais. O Palmeiras fechou 2025 com uma arrecadação recorde de 1.783 bilhões de reais, superávit de 292 milhões, tanto a receita quanto o superávit são recordes na história alviverde. Só a título de comparação, em 2024, que era o ano dos recordes, a receita havia sido de 1.274 bilhões, a gente está falando de uma diferença de 500 milhões de reais, enquanto o superávit havia sido de quase 200 milhões de reais. Palmeiras praticamente dobrou sua receita em 3 anos, que mostra a escalada de crescimento alviverde. Tudo isso, apesar de ter terminado 2025 sem qualquer título, 2024 apenas com um Campeonato Paulista, fica imaginando o que seria dos números do Palmeiras, por exemplo, com o título de Campeonato Brasileiro e de Libertadores da América. Só para completar, registrar que Leila Pereira ironizou a decisão do Flamengo em demitir Felipe Luiz. Através das redes sociais, ela postou uma foto dela na academia de futebol, escrevendo o seguinte, abre aspas, em nossa academia de futebol oferecemos tranquilidade para os nossos profissionais trabalharem. Hora de falar sobre o Palmeiras, que avançou para fechar com um novo patrocinador. O Verdão tem conversas com a Heineken, que chegaria para o lugar da Fictor. Você vai lembrar, a Fictor, empresa que entrou em recuperação judicial por falta de pagamento. O Palmeiras tinha direito a 25 milhões de reais fixos por ano, além de 5 milhões de euros 5 milhões de reais em bônus. Pacote de 25 milhões de reais fechados, podendo chegar a 30. Informação do The Football dá conta de que a Heineken tem tratativas com o Palmeiras. A ideia alviverde seria reproduzir o mesmo contrato com a Fictor. 3 anos de vínculo, 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais em bônus. As tratativas estão em avanço, não dá para dizer que estão próximas de fechar, mas existe essa intenção alviverde em trazer esses 25 milhões de reais o mais breve possível. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias importantes e atualizado para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado e informado aí para vocês não perder nada. A gente encerra nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você. Lembrar vocês aí para não deixar de se inscrever no canal, ative o sino das notificações, porque é muito importante quando a gente posta vídeo por aqui, você vai receber todo dia e diariamente aí, combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.